Bom dia, pessoal. Vamos mais para uma semana de aula, né, à distância. E nós estamos concluindo já o nosso conteúdo da segunda unidade. E vamos precisar fazer um exercício de verificação, tá? Com vocês. Mas eu vou marcar um dia para vocês pegarem na escola. Vamos falar, né? Segunda-feira foi dia do amigo, não é? Eu pedi a vocês para vocês fazerem um cartaz e postar, né? Poucos fizeram. Isso me deixa muito triste, gente, que a gente está pedindo para vocês fazerem alguma coisa para interagir no grupo, para a gente poder movimentar o nosso grupo. E poucos fizeram. Então hoje eu vou falar para vocês de amizade, né? O que é amizade, né? A gente fala, fulaninho é meu amigo, né? Fulaninho é meu amigo, mas preste atenção aqui. Já imaginou como seria a vida sem amigos? Seria muito chata, não é mesmo? E realmente, né? A gente precisa de um amigo, né? Aquele coleguinha que a gente pode conversar, a gente pode sorrir, pode chorar também. É muito bom ter alguém em quem confiar, alguém que nos alegre quando estamos tristes, que nos faça companhia quando estamos sozinhos, que esteja sempre pronto a nos ajudar. Em uma amizade verdadeira, não há egoísmo. O bom amigo é aquele que sempre quer o bem do outro e sabe partilhar. Então a gente precisa de um amigo para a gente poder conversar, para a gente poder sorrir, se alegrar. Não aquele amigo que tem inveja da gente, não é? Então, o amigo verdadeiro não há egoísmo, isso é meu, isso é teu, né? Então, mas o amigo eu vou partilhar, compartilhar com minhas coisas com o meu amigo. Um amigo é um companheiro leal, e o mais leal dos amigos, que está sempre ao nosso lado, é sem dúvida o nosso Deus. Então, Deus é aquele amigo que está conosco todas as horas, que você deve procurá-lo quando você precisar, quando você passar por dificuldade, né? Depois de Deus, gente, o seu melhor amigo é seu pai e sua mãe. Não é a sua coleguinha da escola, não é a sua coleguinha da sua rua, mas é seu pai e sua mãe. Então, você tem que ter confiança no seu pai e na sua mãe, e conversar com eles qualquer coisa que você sentir necessidade, ok? Porque são eles que irão lhe ajudar no momento que você precisar, ok? Então, o melhor amigo depois de Deus é seus pais, tá? Seu pai e sua mãe. Então, aquela pessoa que você tem mais abertura. Não importa, eu sou menina, eu tenho que conversar com minha mãe. Eu sou menina, tenho que conversar com meu pai. Não, você tem que conversar com aquele que lhe dá espaço para você conversar, né? Mas vamos orar, pedir a Deus que nos abençoe. Nosso Deus, nosso Pai, nós te somos gratos, Senhor, porque Tu és o nosso amigo, aquele amigo de todas as horas. Obrigado por Teu amor para conosco, Senhor. Obrigado, Senhor, porque até aqui Tu nos tem ajudado. Senhor, eu te peço que Tu continue abençoando, Senhor, esses alunos do quinto ano, orientando eles, Senhor, nos seus estudos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso Pai. Obrigado, Senhor, por Teu grande amor para conosco. Obrigado porque em Ti nós temos o melhor amigo. Em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje nós vamos concluir, tá, o nosso conteúdo da segunda unidade, que é entradas e bandeiras. Qual a diferença, né, de entradas e de bandeiras, né? Qual foi o objetivo das entradas e qual foi o objetivo das bandeiras, tá certo? Então, há uma diferença de entradas e bandeiras, ok? Que a gente tem que saber. Vocês já viram isso no ano passado, né? Lembram de as entradas e bandeiras. Então vamos ver aqui. O governo português resolveu organizar a expedição, grupo de pessoas que viajam com a finalidade específica para favorecer a expansão da colonização para o oeste e a descoberta de riqueza. Este grupo deveria respeitar o limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o nosso conteúdo está na página 46 do livro de História, certo? Então, existiu as entradas e existiu a bandeira. As entradas, gente, eram organizadas pela coroa portuguesa. Então, as entradas, ela respeitava o limite. Vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, que nenhum país, nem o outro, podia ocupar, né? Foi aquela linha imaginária onde nem Portugal nem Espanha poderia avançar, né? Um avançar o lugar do outro. Então, é importante que vocês marquem aí, tá? O limite marcado pelo Tratado de Tordesilhas.
Essa expedição deveriam também exterminar ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. Então, as entradas também ela tinham esse objetivo, já que ela é uma coroa organizada ela era organizada pela coroa portuguesa, então o objetivo dela era esse, tá? Essa expedição deveriam também exterminar ou capturar, exterminar quer dizer acabar, né? Ou capturar os indígenas que encontravam no caminho, reconhecer e explorar o território brasileiro. A primeira entrada foi capitaneada pelo Américo Vespúcio. Então, quem comandou a primeira estrada foi Américo Vespúcio, ok? Então, que comandou cerca de 30 homens, entrando 40 léguas pelo sertão, na altura do Cabo Frio, no atual Rio de Janeiro. As entradas mais famosas foram as de Marcos de Azevedo Coutinho, Francisco de Souza, Jerônimo Leitão, Gabriel Soares de Souza, Francisco Espinosa, Antônio Dias Afonso, Begió Dias e Moraes. Então foram esses homens aí que organizaram as primeiras entradas, que eram uma expedição, um grupo de pessoas, tá? Aí depois vem as bandeiras, marque aí. Diferentemente das entradas, que as entradas elas eram organizadas, elas obedeciam, né, o Tratado de Tordesilhas, enquanto as bandeiras elas não obedeceram, elas invadiram, tá? Diferentemente das entradas, as bandeiras eram expedições organizadas por colonos portugueses, tá? Por colonos eram pessoas que vinham de Portugal. Já a coroa portuguesa eram pessoas da alta, da elite de Portugal, que decidiram se aventurar pelo interior do Brasil. Colonos eram pessoas que vinham de Portugal, sem autorização da corte portuguesa, tá vendo? Ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Não era uma coisa organizada, era uma coisa de interesse próprio. Quer dizer, por exemplo, porque as entradas, ela era coroa, então ela era do alto escalão de Portugal, da coroa portuguesa. Então eram pessoas autorizadas, era uma coisa mais organizada. Enquanto as bandeiras, foi expedições onde um grupo de pessoas se organizaram e vamos fazer. Né? Então eles saíram de Portugal para invadir o Brasil. E eles não respeitavam, porque talvez também eles nem conheciam, né, que tinham que respeitar. Então eles não respeitavam o Tratado de Tordesilhas. Aqui, como eles aqui, ultrapassando os limites do Tratado de Tordesilhas. Então era uma coisa assim, meio desorganizados. Grande parte das bandeiras partia de São Paulo ou de localidade do seu entorno, como Sorocaba, Itu, Taubaté e Porto Feliz. Então, vinha de todas as partes, tá? As bandeiras eram compostas de várias pessoas, tá vendo? Existiam pessoas que chefiavam os capitões, existiam pessoas que guiavam, que se conheciam muito as matas. Então, eram pessoas assim, de interesse, que, fulano conhece tal lugar, então vamos lá, fulano é isso. Então, eram assim, era um negócio meio desorganizado. Fazer parte das bandeiras não era fácil, muitas delas duravam anos e eram formadas por uma grande quantidade de pessoas. Como desbravavam um território desconhecido, enfrentavam muita dificuldade, como fome, ataque de índios, animais, porque era uma coisa assim, sem muita organização. Para que as pessoas, as bandeiras, pudessem sobreviver, os bandeirantes as montaram o seu acampamento numa determinada região. Também organizavam uma plantação. Enquanto a colheita não podia ser feita, as pessoas exploravam alimentos de espécies vegetais nativas. Então as pessoas começavam a comer, né, vegetais daquele local. Também procuravam acampar próximo ao rio por ter água. Os rios mais comuns para isso eram o Tietê, o Paraíba e o Paraná. Então eles tinham que ficar num lugar que tinha comidas e tinha água para eles beberem. Tá certo? Aí, gente, assim, não eram oficiais. Os bandeirantes ultrapassavam os limites do Tratado de Tordesilhas e adentravam nas terras espanholas, tá vendo? Tais terras foram posteriormente acrescentadas ao território brasileiro.
Diferentemente do que costumavam dizer, as bandeiras não povoavam o Brasil, pois este era bastante povoado por indígenas. Na realidade, as exceções de algumas cidades criadas, as expedições, despovoavam regiões que destruíam as tribos indígenas inteiras, vendendo os índios como escravos. Então aí vem o ciclo da bandeira, né? O que foi o ciclo da bandeira? Foi o período em que as bandeiras existiram e pode ser dividida em, marque aí, tá? Em ciclos aos indígenas e ciclo da mineração. Então, as bandeiras foram divididas em dois ciclos, tá? O ciclo da cana ao indígena e o ciclo da mineração. Marca aí com marcador. No que foi o ciclo da cana da caça aos indígenas? As bandeiras dedicavam-se a capturar os indígenas para vendê-los como escravos para a lavoura. Tá certo? Então, os indígenas eles eram escravizados para trabalhar na lavoura. Muitos bandeirantes desse ciclo tornaram-se famosos. Aí foi Antônio Raposo, Tavares Manoel. Então, existem vários tipos aí. Aí você vai ler aí. Antônio Raposo, quem era? Era um bandeirante que percorreu o norte do sul. Aí tem o Manuel Preto, tem Fernando Dias Paz, ficou conhecido como caçador de esmeralda, tá? Ele caçava muito esmeralda. Foi Fernando Dias Paz. Aí tem o Bartolomeu Bueno Silva, tem Borba Gato, tem Domingos Jorge Velho. Isso foi tudo no ciclo, os famosos, né? Os bandeirantes famosos, que é importante que vocês leiam, tá certo? Aí depois, no ciclo da mineração, os bandeirantes dedicavam-se a encontrar e explorar riquezas minerais, ouro, diamante, prata. Nesse período, as bandeiras exploraram o entorno do rio Tietê e Paraíba. Aí depois tem aqui, depois chegaram à Serra da Mantiqueira e foram até o Vale do Rio São Francisco. Aí você tem aqui o local onde encontrava ouro. Logo após, outras minas foram descobertas em Goiás e no Mato Grosso. Os principais bandeirantes do ciclo da mineração foram, Fernando Dias, Bartolomeu Bueno Silva, Pascoal Moura Cabral, Rodrigo Arção Borba. Então, é importante que vocês leiam, tá? Isso aí. Quem foi Fernando Dias? Que explorou a região de Minas Gerais à procura de esmeralda, não conseguindo encontrá-la, tá certo? Aí depois vem quem foi Bartolomeu Bueno da Silva, que descobriu ouro em Goiás. Quem foi Pascoal Moreira Cabral, que descobriu ouro em Cuiabá. Quem foi Rodrigo Arção e Borba Gato, que descobriram ouro em Minas Gerais. Aí depois tem aqui, né? Marca também. Os bandeirantes do ciclo de mineração trouxeram várias consequências. Que consequências foram essas? Descoberta de riquezas minerais, povoamento do interior do país, expansão territorial da região centro-oeste. Aí vem aí a monções. O que foi a monções, gente? Monções foram bandeiras paulistas que deslocavam pelos rios a fim de abastecer de alimentos, instrumentos de trabalho, pólvora e arma, os que se dedicavam à cultura de minérios. Era organizado por Pascoal Moreira Cabral. Então, Pascoal Moreira Cabral, ele organizava as monções, tá? As bandeiras paulistas. Os tratados de limite assinados entre Portugal e Espanha no século XVII só confirmaram as conquistas territoriais dos bandeirantes, resultando na configuração atual do Brasil. Então, gente, isso aí foram as pessoas importantes, tá? Então, houve as monções. Então, gente, na página 50 e na página 51, na página 49, vocês vão ler aí, ó, por quem era organizada as entradas. Então, as entradas eram organizadas por quem? Pela coroa portuguesa, né? Quais eram os objetivos das entradas? Então, qual era o objetivo que as entradas tinham, né? O que é que ela ia fazer? Então, vocês têm aí logo na parte das entradas, qual era o objetivo. Quem comandou a primeira entrada? Foi quem? Américo Vespúcio. Tá certo? Aí você vai responder, né? Dê outra lidinha aí para vocês poderem
responder. Então, vocês no livro vai ser atividade na página 49, na página 50. E no livro de reforço vai ser na página 79. E estudem, tá? Para a gente poder fazer o exercício de verificação. Tchau, beijo.